Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai reagir aqui a um vídeo do Ricardo Eletro, como a maior loja do Brasil faliu. Eu também não entendi muito bem sobre o porquê faliu e tal. Eu entendo que hoje não existe mais, né, o Ricardo Eletro. Parece que foi separado as empresas porque era um conglomerado, né, de um polo de lojas e parece que venderam ali as participações. E o Ricardo Eletro não está mais nessa operação. Mas vamos ver, tá bom? Vamos ver aqui como é que tá tudo isso. Seguinte, um rapaz que não tinha nada, ele começou vendendo mexerica na feira e bichinho de pelúcia da 25 de março. Em pouco tempo, construiu um império que se tornou uma das maiores redes varejistas do Brasil. Top, isso aí é legal. Rede essa que chegou a ter 1.200 lojas, 28 mil funcionários e um faturamento de 10 bilhões de reais por ano. E aí, em menos de uma década, tudo desmorona. Lojas fechando as portas, funcionários no olho da rua, dívidas que ultrapassaram 4 bilhões de reais. O dono, que saiu da vida simples e chegou ao topo, de repente é preso. A empresa vai à falência 2 vezes no mesmo mês. Esses são só alguns dos desdobramentos da impressionante história da Ricardo Eletro. E ela é muito mais maluca do que você pode imaginar. É aquela coisa, não basta só criar um grande negócio. Eu acho que quanto maior você tem uma empresa, mais responsabilidade tem a sua administração. E tem que ter uma boa administração. E engraçado que teve 1.200 lojas com o nome do fundador, Ricardo, né? Nossa história começa em Divinópolis, interior de Minas Gerais. Ricardo Nunes veio de uma família simples. Aos 12 anos já trabalhava como feirante e vendia mexerica para ajudar em casa. E foi justamente trabalhando na feira que ele desenvolveu uma habilidade que anos depois ele mesmo chamou de habilidade de vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Quando ficou mais velho, passou a viajar. Não acredito, mas é a minha palavra contra a do Ricardo. Já para São Paulo, comprar bichos de pelúcia e roupas na 25 de março para revender em Divinópolis. Era um empreendedor antes de saber exatamente o que essa palavra significava. Mas ele queria mesmo ter uma loja física e passou anos juntando dinheiro para isso. Em 1989, com 23 anos e um investimento que seria o equivalente hoje a 5 mil reais, Ricardo abriu sua primeira loja Ricardo Eletro no centro de Divinópolis, uma sala de 20 metros quadrados. Ó, uma lição. Que idade não influencia e outra, hein? Localização. Ele abriu a loja no centro. Eu vejo pessoas querendo abrir negócios, entendeu? Como se cliente fosse cachorro. Ah, eu vou abrir ali um açouguezinho, um mercadinho, botar só 2 quilinhos de arroz, botar ali 1 quilinho de salsicha e que o cliente ele vai cair a rodo. Não, pessoal, tem que fazer um negocinho bonitinho. Olha aí, ó. Começou simples, mas começou realmente bonito. Quadrados. Começou vendendo pelúcia. Começa da forma que você se encontra, com as circunstâncias que você se encontra e com as condições que você tem. Pelúcias e roupas, mas logo observando o comércio, ele percebeu que o que dava dinheiro mesmo era eletrodoméstico. Aos poucos foi mudando e aumentando a variedade: rádios, liquidificadores, batedeiras e micro-ondas. A estratégia era simples, mas agressiva. Preço mais baixo do que qualquer concorrente, mesmo que isso desse prejuízo para ele. A ideia nesse início era causar burburinho, atrair gente para dentro da loja. Ele conseguiu. Conforme o negócio dava certo numa loja, ele investia todo o lucro para poder abrir outra, e assim foi fazendo. Cidade por cidade, loja por loja. Verão, calor? Ah, ventilador. Esse Ufaete saindo por apenas R$ 29,80 à vista ou 4 sem juros de na época que o nosso real era super valorizado, né? Eu vi um dado aí que parece que o real perdeu mais de 90% de valorização. R$ 7,40. Em 1999, deu o salto para Belo Horizonte e passou a veicular seus primeiros comerciais na TV. Para o Dia das Mães, compre no Ricardão e participe da promoção Ricardão dá a mão até o ano 2000. O
Ricardão negociou 2.000 micro-ondas Brastemp só para o Dia das Mães a partir de R$299 cada. É isso mesmo, é a maior negociação do Brasil. Colabore com a campanha Ricardão dá a mão e ajude outras mães que não tiveram tanta sorte como a sua. Caraca, era um marketing bem raizão, né? Até a voz da pessoa era um pouco robotizada. Ricardo Eletro, preço baixo em pessoa! Os negócios continuavam crescendo rápido e em 2002 Legal. a Ricardo Eletro deu um novo passo, chegou ao Espírito Santo. Era só o começo de uma expansão que não tinha freio. Aspirador de pó, esse daqui é o próximo VAP, né? O VAP próximo, você decide. Tanto faz, pó e água. Pó e água. Quanto é que você faz Pó à e vista? R$159. E você Baratinho. ganha aqui, olha, 3, né, filtros de Kit papel. com 3. Com 3, legal, né? Bom. Mas o que colocou a Ricardo Eletro no mapa nacional não foi só a abertura de novas lojas, foi a estratégia de marketing que o próprio Ricardo Nunes criou. Ele tinha uma filosofia que era repetida tipo um mantra. Marketing é tudo, marketing vende, vendedor tira pedido. E ele praticava o que pregava. Bebedouro refrigerado Esmaltec, água natural, fria ou gelada, com o exclusivo sistema de abertura automática do garrafão de 269. Automática, era um furo, tá ligado? Embaixo ali pra poder facilitar ali, né? A abertura ali da garrafa. Ele falava que era automático, pensava que era uma grande tecnologia. Apenas 199 à vista. Os comerciais continuavam pipocando na TV, mas até meados ali de 2010 ele não aparecia na frente das câmeras. Ó, eu conversei com o Ricardo e ele falou assim: eu cubro qualquer oferta, eu não me chamo Ricardo Eletro. E não é só a diferença não, oferta, preço, prazo, a gente cobre na hora. Olha que interessante, até 2010 tinha um nome nas lojas Ricardo Eletro, só que ele não aparecia pra poder ser o garoto propaganda. Tipo assim, o Ricardo Eletro era só um mero nome, não tinha um rosto. Interessante. Lavador Electrolux na concorrência 999 e aqui 899 ou 89,90 mensais. Ricardo Eletro, o dono do menor preço. Aos poucos ele foi plantando a ideia de que ele, o dono, era um cara acessível. Ricardo Eletro, a única loja onde você negocia direto com o dono. Foi então que Ricardo Nunes decidiu mudar a estratégia. Ao invés de contratar atores ou apresentadores, decidiu ele mesmo ir pra frente das câmeras. E aí que o negócio explodiu. Olá, eu sou Ricardo Nunes, presidente da Ricardo Eletro, e gostaria de conversar um pouco com você. Olha, quando comecei minha empresa, não foi nada fácil. Já existiam outros gigantes no mercado. Eu fiz o que ninguém teve coragem: preço. Ocupar essa posição não é fácil. Só uma empresa com administração Acho que eu me lembro desse comercial. inteligente ou estrutura enxuta pode fazer preço de verdade. Os bordões, os gatilhos e as promoções não foram case de uma agência de publicidade milionária. Foi o próprio Ricardo, um vendedor. É que também o Ricardo Eletro, ele tem um perfil de vendedor. Ele é um cara bastante acelerado, fala com aquela linguagem do povo, né? É fácil ser cativado pelo Ricardo Eletro. Ele é bom, entendeu? Ele é bom. Nato que sabia exatamente o que o consumidor brasileiro queria ouvir. Começa agora, oficialmente, a maior ação de TVs da Copa. A entonação da voz dele, a entonação, entendeu? A firmeza, a autoconfiança. E eu acho que o timbre da voz, ele tem um pouquinho de... como se fosse uma voz com a entonação um pouco rouca, entendeu? Isso é bem bacana. Eu negociei 400 mil telas. A maior negociação nos 25 anos da Ricardo Eletro. E quando não era o Ricardo na frente das câmeras, era a ideia, um texto que ele bolava para fisgar a atenção e os clientes. Os vendedores da Ricardo Eletro não aceitam vender pelo mesmo preço da concorrência. Eles avisam. Era muito bom, cara, os marketing dele, entendeu? Eles provocavam, entendeu? Era uma linguagem totalmente diferente das linguagens tradicionais de marketing. Era bem diferente mesmo. Ou o Ricardo abaixa ainda mais os preços ou entram em greve. A provocação com os concorrentes era constante, sempre querendo puxar os clientes para suas lojas. O cliente tem que ir lá no concorrente tirar uma selfie do cartaz de preço. Não vale só foto do cartaz de preço, não.
Ele tem que aparecer na foto. Ele vai levar nas nossas lojas mais próximas. Qualquer um. O cliente chegar na loja com o self-preço, você vai mostrar meu gerente e vai exigir que o meu gerente, na hora, faça o preço melhor. Se o gerente não fizer o preço melhor na hora, a gente manda ele embora. Quer ver? Eu vou ter que dar o produto de graça, preste muita atenção. E o negócio prosperava. Só no ano de 2006, a Ricardo Eletro abriu 36 lojas pelo Brasil, ou seja, 3 novas lojas eram inauguradas todo mês. A empresa também foi para a internet com um catálogo de 80 mil produtos e os comerciais online seguiam a mesma fórmula. Ricardo na frente da câmera, preço baixo, senso de urgência e escassez. Black Friday, Black Friday, Black Friday, Black Friday, Black Friday, 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 Black 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 Friday. Não deu, mas o preço ele conseguiu fazer igual. Muito bom. Prepare-se, a Black Friday da Ricardo Eletro vai ser no nível daqui. Em 2010, a Ricardo Eletro passou a patrocinar o Caldeirão do Hulk, virando figurinha carimbada no programa durante mais de um ano. Que outra loja tem o dono negociando o preço pra você, sempre do lado do cliente? Só meu amigo Ricardo Nunes da Ricardo Eletro. Era um posicionamento muito bom mesmo. Não adianta a concorrência tentar copiar, de qualquer jeito, só o Ricardo é assim e o povo já percebeu. Se o Ricardo faz tudo isso o ano inteiro, bicho, imagina agora na época do Natal. Em outubro de 2014, a Ricardo Eletro entrou pro Guinness Book com o maior número de eletrodomésticos vendidos por uma pessoa em 24 horas. Para entrar no livro dos recordes, eu vou sacrificar a minha margem. Você imagina um vendedor lá de mexerica ser o maior vendedor do mundo no livro dos recordes. Isso é fazer história e nós vamos fazer. Naquele mesmo ano, uma pesquisa apontou o Ricardo Nunes como uma das celebridades que mais apareceram em comerciais de TV no Brasil. É o dia mais importante dentro da Ricardo Eletro. Negociação encerrada. Ofertas trancadas a 7 chaves. O Ricardo está arriscando tudo. É desconto, é plano sem juros, entrou, fecha negócio. O cara tinha se tornado uma espécie de personagem folclórico na TV brasileira. Tinha fantasia de carnaval com a cara dele, tinha meme, tinha humorista imitando o Ricardo na TV. Eu, Ricardo Eletro, se você chegou em qualquer hora, eu sou o Ricardo, eu digo que eu cubro. 29 de março de 2010, uma data que marcou o varejo brasileiro. A Ricardo Eletro e a Insinuante, uma rede baiana fundada em 59, anunciaram sua fusão, criando a holding Máquina de Vendas. Eu acho que é aí que começou o problema, entendeu? Essa questão de criar holds, tal, aumentar. Eu acho que trabalhar com preços acessíveis, ele pode ser suportado até certo ponto. No momento que você começa a colocar outros players junto para trabalhar junto com você, aí as margens começam a ficar um pouco mais apertadas, entendeu? Porque vamos supor, se você tem a sua própria empresa, você consegue apertar algumas engrenagens aqui e tal, ficar esse mês no vermelho, outro mês no positivo, né? Fazer um marketing agressivo. Agora, quando entra outros players, você tem uma certa responsabilidade também em demonstrar resultado no final do mês. Acho que um dos erros acho que foi esse, entendeu? Fazer parcerias, que eu acredito que não precisava fazer parcerias. Eu acho que o Ricardo Eletro ele deveria ter crescido, claro, demora também, mas com o próprio capital próprio, não com terceiros. Ricardo Eletro faz parte do grupo Máquina de Vendas, que foi a associação que eu fiz com meu sócio. O resultado? Aí, ó, eles fizeram uma parceria e criaram uma máquina de vendas, né? Parece que eram algumas empresas, né, que se juntavam para poder comprar lá nos fornecedores, algo assim. Não foi imediato. Do dia pra noite surgiu o segundo maior grupo varejista de eletrodomésticos do Brasil. Ficando atrás Bahia? Só do grupo Pão de Açúcar. E o grupo não parou por aí, incorporou a Citylar, Eletroshopping e Salfer. Ricardo Eletro, Insinuante, Citylar, Salfer e Eletroshopping. Então fizemos isso com uma velocidade muito grande. Em apenas um ano e meio, juntou todas as empresas. Mas enquanto os comerciais bombavam na TV e as vendas explodiam, nos bastidores as coisas não iam tão bem assim. Crise de 2000 o quê? Em 2011, a empresa continuava crescendo e os comerciais a todo vapor na TV. No auge, em 2014, o grupo chegou a ter um faturamento anual de 9,5 bilhões de reais. 1.200 lojas e mais de 28 mil funcionários. E olha só,
não adianta tentar copiar. Porque se Esse cara era bom, eu gosto desse marketing agressivo. copiar, o Ricardo também copia. Para tudo! Mais do que um mero dono de lojas, o Ricardo passou a ser referência em como administrar negócios, cativar os clientes e vender cada vez mais. 3 décadas atrás, Ele parece o Jeff Spencer brasileiro, né? Jeff Spencer também, eu vi lá, assisti o documentário e assisti também li um livro sobre a loja que vende tudo, da Amazon. E ele tinha muito essa questão, entendeu? Ele entendeu que a internet estava crescendo mais de 1000% ao ano. Ele falou, meu Deus do céu, que negócio é esse? Eu acho que qualquer coisa que for fazer na internet vai dar bom, porque algo que vem a crescer a mais de 1000% ao ano deve ser muito bom e tem potencial. Só que ele entendeu que não era só ter um site na internet, ele deveria ter um preço na internet. o acelerado Ricardo Nunes, 42 anos. Eu tô chegando nessa conclusão, entendeu? Eu tinha um produto que a gente cobrava R$ 2.500. Eu percebia que esse produto não estava saindo. E era um produto bom, só que o preço fazia ele ser travado. E ainda mais quando você está com uma ideia disruptiva para o mercado, que é o nosso produto, os clientes eles não têm com o que comparar. Então você tem que ser acessível justamente para dar a oportunidade de ele poder confiar no seu trabalho. E aí depois com o tempo você ia aumentando, entendeu? Tendo credibilidade, entendeu? Tendo provas sociais, tendo já clientes tendo resultado, tudo mais. Então hoje mesmo a gente abaixou bastante o nosso preço, né? Como um teste, uma forma de validar o nosso produto. Então de 2.500 ficou por R$ 697 reais por mês, em período de 12 meses. E depois a gente atingindo tal faturamento, a gente vai aumentar ali para 897. Só que a gente vai deixar nesse número porque eu quero ser acessível para a grande maioria. Eu quero ser do povo. Vendia frutas em Divinópolis, interior de Minas. O menino pobre cresceu e vendendo ergueu um império. Olha. Só funcionários já são quase 30 mil. De tostão em tostão, o mineirinho passou do 1 milhão. Em 2016, o grupo tomou uma decisão estratégica, unificar todas as bandeiras como Ricardo Eletro. Parecia que nada podia parar esse rolo compressor. Tudo pelo preço. Qual é o dono? Tem coragem de botar cara, ficar na loja, atender cliente, conversar com vocês igual eu? Ninguém. O Ricardo avisou que ia parar o Brasil. Mas toda máquina tem um ponto de falha, e a máquina de vendas tinha vários. Enquanto os comerciais passavam na TV vendendo a ideia de que a loja era perfeita, os clientes começavam a sentir na pele um problema grave. Problemas com garantia, atendimento ruim nas lojas e um pós-venda que praticamente não existia. Mas isso é normal, entendeu? Em relação às empresas. O site Reclame Aqui chegou a ter mais de 108 mil reclamações contra a empresa ao longo dos anos. Só o Procon de São Paulo registrou um total de 8 milhões em multas para o grupo. Os problemas eram vários e constantes. Cada vez surgiam mais clientes revoltados e alguns viraram até manchete de jornal. Um consumidor revoltado levou as peças de um armário para a porta de uma loja na Serra e quebrou tudo. Ele comprou o armário no início de dezembro, mas até hoje ninguém apareceu para montar. O seu Manuel da Silva contou com a ajuda de uma vizinha para quebrar as peças do armário. Ele usou uma picareta. Nossa, na frente da loja? Aí é embaçado, hein? Depois foi com o pé mesmo. Seu Manuel comprou o armário para a cozinha no dia 11 de dezembro. O armário foi entregue no prazo combinado, mas ninguém apareceu para montar. Foi 4 vezes na loja para ver se alguém ia na casa dele buscar o armário. Ninguém apareceu. Hoje, seu Manuel foi de novo na Ricardo Eletro. Só que dessa vez, levou o armário junto. O gerente não estava. Indignado, seu Manuel quebrou o armário na frente da loja. A vizinha disse que 1 hora depois que seu Manuel quebrou o armário, a loja ligou avisando que o carro estava indo pegar o armário na casa dele. Nós fomos à loja Ricardo Eletro de Laranjeiras, na Serra, mas o gerente não estava lá. Depois telefonamos e ninguém atendeu. Em 2014, 10 filiais foram lacradas pelo Procon ao mesmo tempo. Em várias ações diferentes, o Procon e a Justiça condenaram a Ricardo Eletro por danos morais ou por propaganda enganosa. No Rio de Janeiro, as empresas Ricardo Eletro, lojas insinuantes... Esse é o problema, sabe por quê? Quando você trabalha com marketing, o marketing ele serve para poder o quê? Atrair o cliente. E muitas das vezes, por você vender um produto commodity, padrão, entendeu? Eletrodoméstico,
Eletrodoméstico tem na Casas Bahia e tem na Ricardo Eletro e tem na Magazine Luiza. Então, o mesmo eletrodoméstico você consegue comprar em qualquer lugar. Então, o que faz alguém comprar ali é preço. Só que esse é o X da questão. Quando você é uma empresa muito grande, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer marketing. Só que existe uma grande diferença de uma visão macro de um marketing e do processo ali na loja, aquele marketing, sabe? Aquele marketing ali local. Existe uma grande diferença entre uma tomada de decisão estratégica da sede da empresa e o que está acontecendo de fato lá na ponta, lá na loja. E acontecia muito isso. Existia um marketing de posicionamento, de brand, só que esse posicionamento estava afetando o resultado dessa loja de bairro, da Ricardo Eletro. Então, enquanto o marketing prometia preço, o dono estava de olho no lucro. Então, existia esse descasamento entre aquilo que prometia e aquilo que de fato tinha. Porque o Ricardo Eletro, por querer trabalhar o brand na marketing da marca, pregava preço, só que o dono da loja ele tinha que lucrar. E aí ele fazia, em vez de aquele produto ser, vamos supor, ser 50, tinha que ser 80. Só que aí o cliente chegava na clínica, via que o preço do marketing era 50 e por qual motivo agora na loja ali é 80. Então tem muito isso, entendeu? Quando você vai montar uma loja, os custos variam também de estado a estado, né? Donos de cada loja têm os seus objetivos, têm os seus desejos e tudo mais. É complicado, entendeu? Fazer essa administração. Por isso que é bom a pessoa ter as condições de ter sua própria loja. Via Varejo e lojas americanas foram condenadas pela falta de clareza nas promoções anunciadas em encartes e peças publicitárias. Mas essas eram as polêmicas que apareciam no jornal, mas o que estava rolando por baixo dos panos era ainda pior. E aí, em 2015, o Brasil entrou numa enorme recessão, né? Dólar estourou, o crédito secou. E a Ricardo Eletro, que tinha construído seu império em cima de margens muito apertadas, promoções agressivas e uma estrutura de custos gigantesca, começou a sentir o peso de tudo aquilo. Foco total só nas lojas físicas e falta de investimentos no online também foram fatores que começaram a desidratar a empresa. Ou seja, uma sucessão de erros na gestão dos negócios e investimentos mal planejados colocaram a Ricardo Eletro numa crise que seria difícil de sair. É o que eu sempre digo, né? Seja nas grandes empresas, seja nas finanças pessoais, a gente precisa de planejamento para investir com consciência. E se você quer começar a investir, mas não sabe nem por onde começar, em qual empresa confiar, vai com a galera do MB, que é sucesso. O MB tem 12 anos de tradição e mais de 4 milhões de clientes satisfeitos. Não é e fornecedores sem precisar ir à justiça. As dívidas estimadas naquele momento eram de 2,5 bilhões de reais. Caraca! RN Comércio, que é a razão social da Ricardo Eletro, uma empresa de grande porte, vem passando por uma dificuldade econômica muito grande, o mercado de varejo modificou, o varejo eletrônico cresceu, ela por estratégia... É isso também, entendeu? E por qual motivo eles não... Eu acho que um dos erros também foi o Ricardo Eletro ficar praticando preço baixo em loja. Ele deveria ter um preço baixo e um posicionamento também de internet, em um site dele. Poderia ser uma grande empresa no varejo se ele tivesse um posicionamento de preço baixo na internet. Aí sim ele poderia garantir o preço baixo, porque não tinha os custos das lojas, de aluguel, de mão de obra. De ter lojas físicas, está enfrentando grandes dificuldades. Naquele mesmo ano, Ricardo Nunes e o cofundador da Insinuante, Luiz Carlos Batista, deixaram o negócio. Em outubro de 2019, o Ricardo Nunes vendeu a sua participação na empresa para o empresário Pedro Bianchi. Após decretada a recuperação judicial, o grupo Ricardo Eletro firmou um acordo no TRT5 para amparar os funcionários despedidos. Foram 2 rodadas de negociação, essa segunda agora a gente evoluiu para o fechamento do acordo. Em 2020, as coisas tomaram rumos ainda mais problemáticos. No dia 8 de julho de 2020, uma força-tarefa do Ministério Público, da Receita Estadual e da Polícia Civil deflagrou a Operação Direto com Dono.
A investigação apontava que ao longo de mais de 5 anos, a Ricardo Eletro tinha operado um esquema de sonegação fiscal em escala industrial. Nossa. Ricardo Nunes foi preso em São Paulo e sua filha, Laura Nunes, foi presa em BH. O fundador da rede varejista Ricardo Eletro e a filha dele foram presos acusados de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. As investigações Eita nós. apontam o desvio de cerca de 380 milhões de reais dos cofres públicos de Minas Gerais. A Justiça determinou a apreensão de bens e imóveis do Ricardo Nunes avaliados em cerca de 60 milhões. O Ministério Público de Minas Gerais acredita que o fundador da rede, Ricardo Eletro, teria usado a compra de imóveis para ocultar a sonegação de impostos. Ricardo Nunes ficou preso por um dia, prestou depoimento e foi solto. Laura Nunes teve a prisão revogada por ter colaborado com as investigações. Ricardo Nunes, fundador do grupo Ricardo Eletro, foi solto ontem depois de prestar depoimento ao Ministério Público de Minas Gerais. O empresário tinha sido preso suspeito de desviar quase 400 milhões de reais em impostos. Mas essa história estava longe de terminar. Em agosto de 2020, a máquina de vendas protocolou um pedido de recuperação judicial. A dívida total era de quase 4 bilhões. Nossa. Esse era o maior pedido de recuperação judicial do varejo brasileiro até então. A empresa está em processo de recuperação judicial por causa de dívidas de cerca de 3 bilhões de reais. É dinheiro, hein? Inclusive as trabalhistas. Junto com o pedido veio o anúncio que deixou mais de 3.600 famílias sem emprego. O fechamento de todas as lojas. Mais de 300 pontos de venda em todo o Brasil baixaram as portas. A empresa alegou que a pandemia tinha interrompido qualquer chance de retomada. Em setembro de 2020, a empresa liberou 30 milhões para pagar os funcionários demitidos, 760 deles só em Minas Gerais. Mas alguns funcionários tiveram que recorrer na justiça para ter os seus direitos. Foi o gerente que mandou a gente embora. A marca e foco total no e-commerce. Mas não teve jeito. Em junho de 2022, a justiça decretou a falência da máquina de vendas por esvaziamento patrimonial. Ou seja, a empresa estava vendendo seus ativos sem pagar os credores. Um desembargador suspendeu a falência, mas depois rolou um segundo decreto de falência em menos de um mês. A Justiça Paulista decretou a falência da Ricardo Eletro 2 anos depois do pedido de recuperação judicial da empresa. De acordo com o juiz, diante da identificação de diversos fatores de esvaziamento patrimonial, a recuperação judicial não reúne condições de prosseguimento. Depois da repercussão da operação, o Ricardo Nunes, que já não fazia mais parte da empresa, foi para outro ramo. Ele virou coach de empreendedorismo, vendas e Virou coach é engraçado. finanças. Aí ele passou a oferecer cursos e palestras. Você acha que eu ia vender nesse dia que eu vendi em 3 horas, 1,5 milhão de reais que eu vendi em 1h30? Eu venderia em 1h30 dentro de uma loja se não fosse um marketing de história? Em 30 de novembro de 2023, Pedro Daniel Magalhães, o ex-diretor da empresa, foi condenado a 1 ano e 10 meses por crimes contra a ordem tributária. A Justiça condenou o diretor financeiro do grupo controlador da Ricardo Eletro por crimes contra a ordem tributária. Em dezembro de 2023, a Ricardo Eletro foi acusada de tentar fraudar a justiça para não pagar direitos trabalhistas, ocultando patrimônio depois do fechamento das lojas. E mesmo em meio a esse caos, a Ricardo Eletro surpreendeu ao anunciar uma espécie de retorno ao mercado. Sério? Lojas físicas voltariam com outro nome, Nossa Eletro, e o e-commerce manteria o nome Ricardo Eletro. E por que eles não venderam a propriedade de Ricardo Eletro para empresas que queriam entrar no varejo eletrônico? O número de funcionários, que um dia chegou a 28 mil, estava agora em 40 pessoas. A maioria trabalhando remoto ou naquele modelo híbrido, lá em Contagem, Minas Gerais. Ainda assim, o plano era ambicioso. Os caras pretendiam abrir 50 lojas e ter um faturamento de 120 milhões de reais por ano. Mas isso acabou não acontecendo. As dívidas da empresa ainda eram altíssimas, passavam de 3 bilhões de reais. E aí esse crescimento não veio. Hoje em dia, a Nossa Eletro ainda existe e tem 5 lojas em Minas Gerais. A Ricardo Eletro só existe online e, diferente dos tempos áureos, vende uma gama bem limitada de produtos, como utensílios para cozinha e papelaria. E assim termina a trajetória de uma empresa que nasceu numa sala de 20 metros quadrados, chegou a faturar bilhões, enfrentou crises e problemas com a justiça até cair. E a queda foi tão feia que eles nunca mais conseguiram se levantar. Mas... Complicado, hein, pessoal? Complicado. Deixa aquele like, se inscreve no nosso canal para mais vídeos, tudo bem?
E vamos aprender sobre gestão financeira, tudo mais, vendas, marketing, porque é complicado. Fechou? Um abraço, fica com Deus. Até mais.